Iniciamos. Então, aqui, nesse slide, a gente tem um exemplo, né? Essa reação aqui eu já tinha mostrado para vocês lá no começo do curso. Falei que esse daqui é o processo Haber de produção da amônia, e ele é um processo extremamente importante, porque é através do processo Haber de produção da amônia, né, que a gente consegue produzir fertilizantes nitrogenados para abastecer a nossa agricultura. Então, eu mostrei para vocês que a reação química balanceada é um nitrogênio que reage com 3 hidrogênios para dar 2 amônias. Então, se você for escrever essa constante de equilíbrio, você vai escrever produtos sobre reagentes. Não esqueçam dos coeficientes estequiométricos, né? O 2, então você imagina que o 2 aqui na amônia e o 3 aqui no hidrogênio, né? Porque afinal de contas, 3 mols de hidrogênio reage com mol de nitrogênio para dar 2 mols de amônia, né? Essa reação tem uma constante de equilíbrio alta, que é da ordem de 10 a oitava. Aí você fala, poxa, 10 oitava, né? Então, é só misturar nitrogênio com hidrogênio e eu obtenho amônia, né? Então, essa é uma reação que tem uma constante de equilíbrio muito alta, mas tem uma cinética muito lenta. Então, se você misturar nitrogênio com hidrogênio, você não vai ter produto para vender numa vida, né? Essa reação ela vai atingir o equilíbrio só daqui a alguns milhões de anos. Então, existe um processo industrial em que a cinética da reação é favorecida e o equilíbrio é obtido rapidamente, né? Então, aqui, deixa eu colocar então no modo de exibição. Então, aqui é a reação e aqui é a constante de equilíbrio. Então, no equilíbrio, a concentração do produto é muito maior que aquela dos reagentes. A reação é fortemente favorecida para a formação de amônia, né? Mas é que eu falei, nunca confundam cinética com equilíbrio químico, né? Tem uma constante de equilíbrio alta que diz que quando o equilíbrio for estabelecido, toda amônio e hidrogênio vão ser convertidos em amônia. No entanto, para que esse equilíbrio seja estabelecido, isso demora muito tempo. Se você misturar nitrogênio e hidrogênio, você não vai ver a observação da formação de amônia nos primeiros 1000 anos. Então lembra, né, que quando a constante de equilíbrio é menor do que 1, a reação desfavorece a formação de produtos. Quando a reação está perto de 1, né, não existe nenhum deslocamento favorecido, né? Você imagina que não existe nenhum deslocamento significativo. E quando a constante de equilíbrio é muito maior do que 1, você imagina que todos os produtos são convertidos em reagentes, né? Você tem o coeficiente de reação. A expressão é a mesma que expressa a constante de equilíbrio, né? As concentrações não estão em equilíbrio. Se o quociente de reação é igual à constante de equilíbrio, então o sistema atingiu o equilíbrio. Se o coeficiente é diferente da constante de equilíbrio, então o sistema não está em equilíbrio, né? Então você representa o coeficiente de reação da mesma maneira que a constante de equilíbrio. Se o coeficiente de reação for igual à constante de equilíbrio, a reação obviamente está em equilíbrio. Se for diferente, a reação não está em equilíbrio, né? Então, você imagina que se o coeficiente for menor do que a constante de equilíbrio, os produtos precisam ser convertidos em reagentes a fim de atingir o equilíbrio, né? Então, você imagina que diminuir a concentração, diminuição e aumento, respectivamente. Se o K for igual à constante de equilíbrio, então você imagina que a reação está em equilíbrio e nenhuma mudança ocorre. Se o K é menor que a constante de equilíbrio, você imagina que os reagentes vão ser convertidos em produtos.
Então lembra que se o coeficiente reacional for menor do que a constante de equilíbrio, a reação ainda vai se deslocar dos reagentes para os produtos. Se o K for maior, se o coeficiente reacional for menor que a constante de equilíbrio, os produtos vão ser ainda convertidos em reagentes. Certo? Então aqui a gente tem a reação que acontece entre o hidrogênio e o iodo, para dar ácido iodídrico. A constante de equilíbrio é 64. Aí ele está falando que você tem uma mistura que tem 1 mol de iodo, 1 mol de hidrogênio e 1 mol de ácido iodídrico. Aí vem a pergunta: o sistema está em equilíbrio? Aí vem a pergunta: o sistema está em equilíbrio? Então você vai calcular o coeficiente reacional para me dizer se está em equilíbrio ou não. Tá? Então vou parar a gravação. Eu não vou parar a gravação, não. Vou parar o compartilhamento de tela. Então ele está falando que você tem a reação Então ele está falando que você tem a reação. Ele está falando que você tem a reação do iodo com o hidrogênio para dar o ácido iodídrico. Né? Sempre coloca a equação química balanceada. Você vai escrever a constante de equilíbrio como produtos sobre reagentes. Ele está falando que você tem um mol dos reagentes e um mol dos produtos, né? Então você vai colocar 1 elevado ao quadrado dividido por 1 vezes 1. Então eu não vou precisar nem da... Ele colocou 1 ou 0,1 mol? Agora eu não lembro. Ai, meu Deus. Vamos no PowerPoint. Opa. Ah, tá. É aqui. Ah, não. Ele está falando que eu tenho 1 mol de iodo. Ele está falando que eu tenho... Ele está falando que eu tenho 1 mol de iodo. Ele está falando que eu tenho 1 mol de hidrogênio. Ele está falando que eu tenho 0,1 mol de ácido iodídrico. É. Então você vai colocar reagentes sobre produtos, né? Então você vai colocar 0,1 elevado ao quadrado dividido por 1 vezes 1. Tá? Então eu nem vou precisar da ajuda de vocês para fazer esse cálculo. Eu estou achando então um coeficiente reacional igual a 10 a menos 2. Você imagina que a constante de equilíbrio dessa reação é 64. Então eu tenho que o meu coeficiente reacional é menor que a minha equação, que a minha constante de equilíbrio. Então a reação vai se deslocar dos produtos para os... Desculpa, a reação vai se deslocar dos reagentes para os produtos. Tá? A reação não está em equilíbrio químico, ela vai se deslocar dos reagentes para os produtos. Tá? O segundo exercício que o slide do PowerPoint fala é a mesma pergunta. Né? Você tem uma reação entre o hidrogênio e o iodo para dar o ácido iodídrico. A constante de equilíbrio da reação é igual a 64. Agora, ele está falando que você tem 1 mol de iodo, 1 mol de hidrogênio e 8 mols de ácido iodídrico. Aí vem a questão: a reação está em equilíbrio ou não? Então é só você escrever a equação do equilíbrio químico
substituir as concentrações e ver se a equação está em equilíbrio ou não, né? Então, você tem 8 elevado ao quadrado e 1 vezes 1 aqui no denominador. Estou substituindo as concentrações aqui na constante. Então, eu tenho 8 vezes 8, que é 64, dividido por 1, e vai dar, obviamente, 64. Então, nesse caso, eu tenho que o coeficiente reacional é igual à constante de equilíbrio. Então, eu posso dizer que numa mistura em que eu tenho 1 mol de hidrogênio, 1 mol de iodo e 8 mol de ácido iodídrico, eu posso dizer que a reação está em equilíbrio químico, né? Ela não vai se deslocar nem dos reagentes para os produtos, nem dos produtos para os reagentes. Ok? E a gente tem um terceiro caso, é a mesma pergunta. Você tem uma mistura de hidrogênio e iodo resultando em ácido iodídrico. Você tem uma concentração de 0,1 mol por litro de iodo e 0,1 mol por litro de hidrogênio. E você tem um coeficiente e a concentração do ácido iodídrico é 2. Então, você substitui esses valores na constante de equilíbrio, né? Você vai ter 2 elevado ao quadrado, dividido por 0,1, vezes 0,1. Tá? Então, você vai ter 4 dividido por 0,01. Isso daqui vai dar 400, tá? Então, você vai ter que, nesse caso, o coeficiente reacional é maior que a constante de equilíbrio. Então, nesse caso, vai haver um deslocamento dos produtos para os reagentes. A reação não está em equilíbrio químico e há um deslocamento dos produtos para os reagentes. Ok? E agora, vou voltar ao compartilhamento de tela e eu vou falar da tabelinha IVQ. A tabelinha IVQ é aquela mesma tabelinha. A tabelinha IVQ é a mesma tabelinha que eu tinha apresentado para vocês no final da primeira metade da aula. Então, eu vou voltar ao compartilhamento de tela aqui. Então, vamos falar da tabelinha IVQ. Opa. Então, a tabelinha IVQ eu já tinha apresentado para vocês no final da primeira metade da aula. Eu falo que, basicamente, uma tabela IVQ nos permite configurar uma expressão algébrica para a constante de equilíbrio. Nós podemos determinar a variação e a concentração de equilíbrio ou ainda a constante de equilíbrio, né? Então, aqui a gente tem determinando a constante de equilíbrio. Você tem 2 mols de hipoclorito desculpa, você tem 2 mols de você tem 2 mols de NaOCl, que são adicionados a um frasco de 1 litro. No equilíbrio, a concentração de monóxido de nitrogênio é de 0,66 mols, né? Qual é o valor de K? Então, você imagina que você usa uma tabelinha IVQ para fazer esse tipo de cálculo, né?
Então, eles falam que é uma tabelinha IVQ, por quê? Porque você tem a concentração inicial, você tem a variação e você tem a concentração no equilíbrio, tá? Então, você tem no começo a concentração dos produtos, né? Ele está falando que é 2 mols em um frasco de 1 litro. E ele está falando que no final a concentração de monóxido de nitrogênio é de 0,66 mols, né? E ele quer saber qual que é o valor da constante de equilíbrio, né? Então você imagina que inicialmente você tem uma concentração de 2 mols por litro, né? Obviamente, né? Concentração é número de mols dividido pelo volume. Você tem 2 mols em 1 litro, você tem 2 mols por litro. Se você olhar a estequiometria da reação, você vai ver que se você tiver 2 mols do reagente, isso daí vai gerar 2 mols de monóxido de nitrogênio e 1 mol de cloro. Então você tem que calcular a variação, né? Você poderia colocar essa variação como x, né? Você poderia colocar essa variação como x e meio x, por exemplo. Mas enfim, você sabe que que a variação do monóxido de nitrogênio vai ser igual à variação do reagente, enquanto que a variação na concentração de cloro vai ser a metade, né? Então, no final, para você calcular, então através da tabelinha IVQ, você consegue calcular a constante de equilíbrio, né? Deixa eu, embora esteja mostrado a resolução aqui para vocês no PowerPoint, vou fazer na lousa, talvez eu fazendo na lousa seja mais esclarecedor, né? Então eu vou parar aqui o compartilhamento de tela. Então eu vou parar o compartilhamento de tela aqui. E a gente vai voltar aqui para o PowerPoint. Então, no PowerPoint, a gente pode falar que a gente tem o óxido de cloro e nitrogênio, né? E ele vai se degradar para dar 2 mol de monóxido de nitrogênio mais 1 mol de gás cloro, tá? Então você faz a tabelinha IVQ. Então aqui a gente segue a linha. Então você tem a concentração inicial. Então aqui você tem a concentração inicial. Aqui você tem a variação. E aqui você tem a concentração no equilíbrio. Então, inicialmente, a concentração era 2 mol por litro do óxido de cloro e nitrogênio. E a concentração inicial desses daqui era 0. Você pode imaginar a estequiometria da reação. Você imagina que se eu tenho 2 mols de óxido de cloro e nitrogênio, eu vou ter 2 mols desse daqui. Então você imagina que se todo o meu reagente for convertido em produtos, né, eu vou ter x mols desse e meio x desse, tá? E você imagina então que tudo que eu converter de reagentes em produtos, eu vou subtrair da concentração do meu reagente. Então você imagina que no equilíbrio, né, no equilíbrio químico, a sua concentração vai ser menos 2 mol por litro menos x, a concentração desse aqui vai ser x, e a concentração do cloro vai ser meio x.
Nesse exercício, ele já falou que x é igual a 0,66. Então, nesse exercício aqui, ele falou que o x é igual a 0,66. Tá? Então, você imagina que no equilíbrio a concentração do reagente vai ser 2 menos 0,66, que dá 1,34. A concentração do monóxido de nitrogênio vai dar 0,66 e a concentração do gás cloro vai dar 0,33. Então, para eu determinar a constante de equilíbrio dessa reação, você imagina que isso daqui funcionou do mesmo jeito que eu falei que eu fiz com o pessoal da engenharia química em 2017, para determinar a constante de equilíbrio da reação entre o ferro e o tiocianato de potássio, para dar o tiocianato de ferro 3, que é vermelho sangue. Tá? Então, para escrever essa constante de equilíbrio, lembra-se que você sempre vai escrever produtos sobre reagentes, né? Então, quando você for escrever essa constante de equilíbrio, você vai colocar monóxido de carbono, a concentração do cloro, e aqui você vai colocar a concentração do reagente. Tá? Então, nunca se esqueça dos coeficientes, né? Então, você vai ter... Eu sempre coloco os coeficientes até em vermelhinho para vocês não se esquecerem. Então, não esqueçam que aqui vai ter um 2 e aqui vai ter um 2. Então, para eu dizer a constante de equilíbrio dessa reação, eu vou fazer 0,66 elevado ao quadrado vezes 0,33 dividido por 1,34 elevado ao quadrado. Isso daqui vai me dar a minha constante de equilíbrio. Então, pessoal, aqui a gente tem a tabelinha IVQ. O que eu desenhei no quadro está mostrado aqui no PowerPoint. Tá? Então, você imagina que você imagina que você sabia a concentração inicial do reagente, né? E no início não havia um produto, né? Só havia o reagente. Quando a reação alcançou o equilíbrio, eu consegui determinar a concentração de um dos produtos. Através da estequiometria da reação, eu consegui calcular a concentração final dos reagentes e dos produtos. Aí foi só substituir esses valores na equação do equilíbrio químico para a gente ter a constante de equilíbrio, que é 0,08. Aqui a gente tem um outro exemplo, concentrações no equilíbrio conhecendo a constante de equilíbrio. Pessoal, então no exemplo anterior, eu sabia a concentração inicial dos reagentes e sabia a concentração final de um dos produtos e eu queria calcular a constante de equilíbrio. Agora, eu tenho a concentração inicial dos reagentes, eu quero saber a concentração dos produtos quando o equilíbrio for conhecido, quando a reação alcançar o equilíbrio. E eu já sei o valor da constante de equilíbrio. Né? Então, aqui você tem 1 mol de hidrogênio, que reage com 1 mol de iodo, que são colocados em um frasco de 1 litro. Então, você imagina que a concentração do hidrogênio e do iodo é 1 mol por litro. Quais são as concentrações de todas as espécies no equilíbrio químico? Né? Então, agora, eu sei as concentrações iniciais dos reagentes, eu quero calcular a concentração dos reagentes dos produtos no equilíbrio. E eu tenho a constante de equilíbrio. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer uma tabelinha IVQ.
concentração inicial, variação e equilíbrio, tá? Então, a tabelinha IVQ está mostrada aqui. Aqui está mostrada as variações, né? Então, você imagina que se eu tenho 1 mol de hidrogênio, isso daqui vai me dar... Eu gero... Então, você imagina o seguinte, eu estou reagindo hidrogênio com iodo. Se eu obter 2 mols de ácido iodrídrico, isso daí quer dizer que 1 mol de hidrogênio foi consumido e que 1 mol de iodo foi consumido. É isso que quer dizer. Então, quando você coloca as concentrações no equilíbrio, você tem isso daqui, ó. Concentração. Então, você vai ter no equilíbrio a concentração inicial dos reagentes menos as variações. Né? Desse jeito que você monta a tabelinha IVQ. Então, vamos lá. Como que vocês resolveriam esse exercício? Como que vocês calculariam a concentração final de reagentes e produtos? Eu vou parar de novo o compartilhamento de tela aqui. Então, eu estou parando de novo o compartilhamento de tela. E então, eu vou mostrar para vocês como que funciona. Pessoal, só falando uma coisinha para vocês. Essa é a penúltima aula do curso. Semana que vem é a nossa última aula teórica. Depois é tudo laboratório. Mas é o que eu falei, pessoal. Tenta vir de maneira presencial. Hoje veio só um aluno presencialmente na primeira metade da aula. Ele precisou sair na segunda metade, né? Então, eu estou aqui na FURB, mas eu estou sozinho, né? Vocês vão falar que o professor está carente, mas realmente eu sinto a falta de vocês aqui de maneira presencial, né? Então, se possível, pessoal, venham assistir as aulas presencialmente, né? Então, vamos lá, vamos resolver o exercício. Eu tenho um iodo, eu tenho um hidrogênio que reage com o iodo para dar 2 mols de ácido iodídrico. Então, eu vou fazer a minha tabelinha aqui, a minha tabelinha IVQ. Acho que deu uma levantadinha aqui minha linha, né? Então, ele está falando que no início, eu tenho 1 mol de hidrogênio e 1 mol de iodo. E 0 mols do meu produto, que é o ácido iodídrico. Se você olhar para a estequiometria dessa reação, imagina que se você gerar 2 mols de ácido iodídrico, né? Então, você vai colocar aqui como 2x. Você vai subtrair da concentração inicial de iodo e hidrogênio 1 mol. Né? Então, você imagina que aqui é x e aqui é menos x. Você coloca o menos quando você está falando dos reagentes, por quê? Porque você partiu de reagentes e nenhum produto. Você partiu de reagentes para nenhum produto. Então, você sabe que no equilíbrio químico, né, tudo que você formar de produtos vai ter que ser subtraído do número de mols de reagentes. Então, no equilíbrio químico, você vai ter 1 menos x e 2x. Você tem que agora escrever a equação do equilíbrio químico para mim. Como que você escreve essa equação do equilíbrio químico? Você vai escrever sempre produtos sobre reagentes. Não esqueça dos coeficientes, ó, 2, 2.
O enunciado do exercício ele já me fala que nessa temperatura a constante de equilíbrio é 55,3. Pessoal, já adiantando o conhecimento, você imagina que a temperatura é um fator drástico na constante de equilíbrio. Você imagina que a constante de equilíbrio depende também da temperatura, né? Então, você imagina que quando, por exemplo, aquela reação que eu fazia com a engenharia química, né? Ela não seria tão afetada pela temperatura, né? Por causa do caráter dela, né? Mas você imagina que a temperatura é um fator que influencia a constante de equilíbrio. Então, você imagina que, por exemplo, nesse caso que é um equilíbrio gasoso, né? A, a constante de equilíbrio muda em função da temperatura, né? Então, você pode até perceber que nesses exercícios que eu resolvi na aula de hoje, tem vários valores para a constante de equilíbrio dessa reação. Você vai falar, pô, mas qual que é o valor, professor? Então, que cada um deles é numa temperatura diferente, tá? Então, você imagina que a constante de equilíbrio é uma função da temperatura, né? Ela aumenta ou diminui dependendo da temperatura. Tá? Depois a gente vai ver como assim aumenta e diminui, né? Isso daí vai depender do tipo da reação. Tem reação que a constante de equilíbrio aumenta com o aumento da temperatura e tem reação que a constante de equilíbrio diminui com o aumento da temperatura. A gente vai ver isso mais à frente. Então, escrevemos a nossa constante de equilíbrio e agora vamos substituir os valores na equação. Então, você tem aqui o ácido iodídrico, você tem aqui o ácido iodídrico, que é 2x. E aqui embaixo, você tem 1 menos x vezes 1 menos x. Daqui vai dar 55,3. Pessoal, você imagina que quando eu dou esse tipo de exercício em prova, eu sempre dou as concentrações iniciais e finais, né? Eu sempre dou as concentrações iniciais dos reagentes iguais. Por quê? Porque do jeito que eu coloquei aqui, a gente pode usar uma artimanha matemática e não resolver a equação e não resolver a equação. Então, você tem aqui 2x elevado ao quadrado, né? Então, você imagina que do jeito que eu coloquei aqui, a gente pode, do jeito que está montado esse exercício, a gente pode usar uma artimanha matemática para não ter que resolver a equação de segundo grau, né? Aqui eu tenho x ao quadrado dividido por 1 menos x menos 1 menos x, que é igual a 55,3. Eu vou falar, então, que eu tenho 2x ao quadrado dividido por 1 menos x ao quadrado, que é igual a 55,3. Eu vou tirar a raiz quadrada de ambos os lados. E eu vou ter que 2x dividido por 1 menos x é igual a raiz quadrada de 55,3. E agora fica fácil eu resolver, né? Então, os cálculos já estão resolvidos no PowerPoint. Ai, passei do ponto aqui. Muito bem, então a raiz quadrada de 55,3 é 0,788. Então, você chega no final. Então, você chega em 2x dividido por 1 menos x é igual a 788. Então, você vai chegar em 2x, que é igual a 0,788, menos 0,788x. Então, no final, você vai chegar em
Professor, Sim, a raiz de 55,3 não é 7,43? é 7, exato, é 7,43. Nunca pula os passos matemáticos, né? Então, me ajuda aqui. A gente tem que 2x dividido por 1 menos x é igual a 7,43. Então, a gente vai ter que 2x é igual a 7,43 menos 7,43x. Então, no final, eu vou ter, isso daqui vem para cá como mais, né? Então, eu vou ter 9,43x, que é igual a 7,43. Resolvendo essa equação, agora sim, né? Eu tenho 7,43 dividido por 9,74. Isso daqui vai dar quanto? Agora sim, 0,788. Então, agora eu determinei o valor de x. Eu olhei ali no PowerPoint, eu coloquei o valor da raiz quadrada como o valor de x. Então, você imagina que o valor de x é 0,788. Então, agora eu posso calcular a concentração de reagentes e produtos. No equilíbrio, qual que vai ser a concentração do ácido iodrídrico? É só olhar na tabela que eu sei que vai ser 2x. Então, isso daqui vai ser 2 vezes 0,788. E qual que vai ser a concentração? Então, você imagina aqui no equilíbrio, a concentração de hidrogênio vai ser igual à concentração de iodo, que vai ser 1 menos x. Então, você pode dizer que a concentração dos dois vai ser 1 menos 0,788. Certo? Quanto que vai ser a concentração, então, do ácido iodídrico no equilíbrio? 2 vezes 0,788. Quanto que vai ser? Dá 1,576. 576. 1 menos 0,788? Dá 0,212. Perfeito. Então, dessa maneira, você consegue... você tem a concentração inicial você tem a concentração inicial dos reagentes, né? E você tem a constante de equilíbrio. Através das estequiometrias e da tabelinha IVQ, você consegue calcular a concentração de reagentes e produtos no equilíbrio. Pessoal, então a concentração... então aqui eu estou mostrando o cálculo para vocês. Você pode ver bonitinho. Aqui você tem a constante de equilíbrio, você tem a concentração do ácido iodrídrico elevado ao quadrado, dividido pela concentração do hidrogênio e do iodo. Você substituiu os valores no equilíbrio, tá vendo? Na tabelinha IVQ, né, onde você tem 2x ao quadrado dividido por 1 menos x vezes 1 menos x. Você tira a raiz quadrada de ambos os lados da reação, você fica com 2x menos 2x dividido por 1 menos x, que é igual à raiz quadrada de 55,3. Você resolvendo essa equação da maneira que eu mostrei no quadro, você chega que o valor de x é igual a 0,788 e você chega também nas concentrações de hidrogênio e iodo
e do ácido iodídrico, né, da maneira que eu mostrei no quadro. Aqui a gente tem um outro exemplo, que é a concentração no equilíbrio conhecendo o valor de K. Consideremos a seguinte reação. O tetraóxido de nitrogênio é convertido em dióxido de nitrogênio, né, nesse equilíbrio aqui. Se a concentração inicial de tetraóxido de nitrogênio é 0,5 mols por litro, quais são as concentrações no equilíbrio? Né? Então, é claro, né, para resolver esse exercício, você tem que... para resolver esse exercício, você precisa da constante de equilíbrio. Eu estou falando para vocês que a constante de equilíbrio dessa reação é 0,0059 a 298 graus Kelvin, né? Lembra que você transforma graus Celsius em graus Kelvin adicionando 273, né? Então você imagina que a constante de equilíbrio dessa reação a 25 graus Celsius é 0,059. Então a tabelinha IVQ está sendo mostrada aqui, tá? Então esse daqui é o exercício que a gente está resolvendo agora. Bem, então tá. Como é que a gente resolve esse exercício? Pessoal, a gente não está com muito tempo, porque eu queria trabalhar com vocês o equilíbrio hoje, para na aula que vem a gente trabalhar só com a química ácido base. Então você imagina o seguinte, quando eu tinha mais tempo, a gente resolvia essa equação de duas maneiras, a equação um modo simplificado e o modo complexo. Então você imagina que na terceira prova, na P3, você vai ter exercícios exatamente como esse para resolver. Então eu estou falando para vocês que o... Ô, professor, rapidinho. É que não parou de compartilhar a tela. Ah, não parou? Ah, tá, eu estou vendo aqui. Ah, tá. Pronto. Deixa eu voltar aqui para eu poder fazer no quadro. Então você tem a reação que o tetraóxido de nitrogênio, ele se converte no dióxido de nitrogênio, tá vendo? Ele se converte no dióxido de nitrogênio. Se você for escrever a constante de equilíbrio, você vai escrever produtos sobre reagentes. Não esqueçam do coeficiente. Ó, tem um 2 aqui, tem que ter um 2 aqui. O enunciado do problema está falando que essa constante de equilíbrio é da ordem de 0,0059. Quando você vai fazer a tabelinha IVQ, né? Então você tem aqui o tetraóxido de nitrogênio, que está sendo convertido no dióxido de nitrogênio. Então você vem aqui e faz a tabelinha IVQ. Então, esse exercício está falando que se a concentração inicial do tetraóxido de nitrogênio é 0,5 mol por litro. Então, você sabe que se você formar 2 mols de dióxido de nitrogênio, você vai ter que subtrair 1 mol
você vai ter que subtrair o mol do tetraóxido de nitrogênio, né? Como está sendo mostrado ali na tabelinha. Então, você imagina que a concentração no equilíbrio vai ser 0,5 menos x e 2x. Então, você substitui na constante de equilíbrio. Então, você substitui isso daí na constante de equilíbrio. E você vai ter, então, a concentração do dióxido de nitrogênio, que vai ser 2x elevado ao quadrado, e a concentração do tetraóxido de nitrogênio vai ser 0,5 menos x. Isso tudo igual a 0,054, 59. Nesse momento, né, você poderia pegar, né? Então você ia fazer 4x ao quadrado dividido por 0,5 menos x, que é igual a 0,0059. Nesse momento, para você achar o valor de x, você precisa resolver uma equação de segundo grau, né? Então, o que você podia fazer? Você podia passar esse termo para cá multiplicando e distribuir, né? Aí você ia ter uma equação de segundo grau, ia resolver a equação do segundo grau pela fórmula de Bhaskara, ia resolver a equação do segundo grau pela fórmula de Bhaskara e achar o valor de x. Se você pode tentar fazer isso como exercício. Ó, você tem aqui 4x elevado ao quadrado, dividido por 0,5 menos x, que é igual a constante de equilíbrio. Você pode fazer como tarefa de casa, passa esse termo para cá multiplicando, aí você vai ter a equação, né? Você vai ter uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, que é igual a 0. Aí você vem, resolve por fórmula de Bhaskara e acha o valor de x. Eu falei, no passado eu fazia isso daqui por fórmula de Bhaskara, a gente ficava uns 30 minutos resolvendo essa equação por fórmula de Bhaskara. Aí o pessoal, nossa, professor, vai dar trabalho fazer essa prova. Eu falava, não, você pode fazer uma simplificação. Aí a gente fazia uma simplificação, resolvia esse exercício em 2 minutos. Então, se você não acreditar na minha simplificação, você pode fazer por Bhaskara essa daqui e vai obter praticamente o mesmo resultado que a gente vai obter aqui. Pessoal, essa constante de equilíbrio aqui ela é bem menor do que 1, correto? O que acontece quando a constante de equilíbrio é muito menor do que 1? Você imagina que a reação se desloca muito pouco dos reagentes para os produtos. Então, se a constante de equilíbrio é pequena, isso quer dizer que muito pouco reagente vai ser convertido em produto. Então, você imagina que a concentração inicial de tetraóxido de nitrogênio vai ser muito próxima da concentração final, porque a constante de equilíbrio é pequenininha. Então, eu posso fazer aqui uma aproximação, que a aproximação seria essa. Eu posso fazer aqui uma aproximação que 0,5 menos x é praticamente igual a 0,5. Então, eu tiro esse menos x aqui do coeficiente e agora eu não preciso mais resolver a equação de segundo grau. Eu vou fazer que 4x ao quadrado é igual a 0,059 vezes 0,5. Esse 4 eu já passo para cá dividindo. E esse 2 aqui eu já passo para cá como raiz quadrada. Então, quem está em casa pode me ajudar. Qual que é o valor de x? Faz 0,0059 vezes 0,5, divide por 4 e depois tira a raiz quadrada. Quanto que isso vai dar? Para mim deu 0,027. 0,027.
Perfeito, vamos ver se bateu. Deixa eu ver aqui o resultado. O livro, ele fez se vocês forem acompanharem os próximos slides, tem a resolução da equação da fórmula de Bhaskara, né? Você vai ver que é um processo bem longo. Então, eu vou colocar só o resultado final, né? Vou voltar ao compartilhamento de tela. Eu vou voltar aqui ao compartilhamento de tela. Vou voltar aqui ao compartilhamento de tela. Então, deixa eu só passar rapidinho. Pessoal, então, se você não fizesse aquela simplificação que eu falei para você simplificar, para você fazer no quadro, você ia cair nessa equação de segundo grau aqui. Essa equação de segundo grau você ia resolver por Bhaskara, né? Lembra que a equação de Bhaskara tem a forma ax² mais bx mais c, e você resolve a fórmula de Bhaskara da maneira que eu estou mostrando aqui para vocês, né? É dessa maneira que você resolve que você acha o x numa equação de segundo grau usando a fórmula de Bhaskara. Então aqui ele está mostrando como que você acha o valor de x através da equação de Bhaskara. Lembra que a fórmula de Bhaskara vai te dar duas respostas, uma positiva e uma negativa. Obviamente, você vai descartar a opção negativa. Então, depois de resolver a equação de segundo grau, ele chega em 0,027 e menos 0,028. Né? Então, é o que eu falei para você, né? Antes, quando eu dava esse curso e a gente tinha mais tempo de aula teórica, eu fazia isso daqui fazendo a simplificação e através da fórmula de Bhaskara. Aí a gente ficava uma aula de 100 minutos só para fazer esse exercício, né? Onde eu gastava 90% da aula fazendo esse exercício aí por fórmula de Bhaskara. Tá? Então, você já imagina que você não precisa usar a fórmula de Bhaskara para resolver isso. Basta você fazer uma simplificação que você cai no mesmo resultado. Tá? Então, quando você cair em problemas como esse e a constante de equilíbrio for pequena, você tira o x da equação, né? Você faz que a concentração inicial do reagente vai ser muito próxima à dele quando o equilíbrio químico foi estabelecido, tá bom? Entenderam como é que faz? Sim, professor. Que ótimo. Vai cair exercício desse tipo na terceira prova. Bem, aí, enfim, ele achou o valor de x. A concentração final do tetraóxido de nitrogênio vai ser 0,5 menos x, que é 0,47. Então, nesse momento, a gente vê que a nossa aproximação foi muito boa, né? Eu falei que a concentração no equilíbrio do reagente, né, vai ser praticamente igual à concentração inicial, o que é verdade, né? A concentração inicial do tetraóxido de nitrogênio era 0,5 mol por litro. No equilíbrio será 0,47. Enquanto que a concentração do dióxido de nitrogênio é 2x, né, que é 0,054 mol por litro. Perfeito? Então, é assim que você pode fazer as aproximações, né? Então, até aqui nesse slide que eu estou mostrando para vocês agora, ele mostra para vocês como é que você pode fazer uma aproximação, né? Então, aqui você tem uma
Então, você tem aqui uma reação A que dá C mais B. E a constante de equilíbrio é pequena, né? Então, você pode... Então, para você não ter que resolver uma equação do segundo grau, você vai fazer x ao quadrado dividido por A pela concentração inicial menos x. Ó, repara aqui embaixo. Ele está fazendo que a concentração inicial menos x é praticamente igual à concentração inicial. Aí você simplifica os cálculos, né? Então, agora, nesse slide que eu estou mostrando para você, foi feita uma simplificação, né? Feita uma simplificação. Então, nesses slides que eu passei aqui agora, ele fez uma simplificação e fica bem mais fácil de você resolver o exercício, né? Então, por exemplo, aqui tem uma outra questão, né, que ele fala: consideramos a seguinte reação, a mesma reação que eu tinha mostrado para vocês no exercício anterior. Se a concentração inicial de tetraóxido de nitrogênio é 1 mol por litro, quais são as concentrações no equilíbrio, né, de tetraóxido de nitrogênio e de óxido de nitrogênio? Calcule as concentrações no equilíbrio utilizando a equação quadrática. É o que eu falei, se você quiser, você resolve esse exercício utilizando uma equação, resolvendo por fórmula de Bhaskara, sem fazer nenhuma simplificação. Você vai achar que o valor de x é 0,38, né? E que a concentração no equilíbrio do tetraóxido de nitrogênio é 0,096 e do dióxido de nitrogênio, né, que está escrito errado no meu slide, né, era para ser NO2, está N2O, né, é 0,76. Então, vamos resolver de novo esse exercício, fazendo a simplificação, e aqui a gente tem a resposta do exercício usando a fórmula de Bhaskara, né? Se alguém tiver a curiosidade, pode resolver esse mesmo exercício por fórmula de Bhaskara, e também pode resolver fazendo a simplificação. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou parar o compartilhamento de tela. Então, você imagina que é exatamente o mesmo exercício, só que agora a concentração é de 1 mol por litro. Então, você imagina que a concentração inicial do tetraóxido de nitrogênio é 1 mol por litro. Aqui você tem... Então, você imagina que se você formar 2 mols de dióxido de nitrogênio, né, você vai subtrair 1 mol da concentração do tetraóxido de nitrogênio. Então, quando o equilíbrio químico for estabelecido, a tua concentração de dióxido de nitrogênio vai ser 2x e a tua concentração de tetraóxido de nitrogênio vai ser 1 menos 2x. Então, se você substituir na equação do equilíbrio químico, você vai ter 2x elevado ao quadrado dividido por 1 menos x, que é igual a 0,059, né? Então, é o que eu falei, você faz a aproximação de que 1 menos x é praticamente igual a 1, né? Ou simplesmente você escreve que a concentração inicial do reagente, né, que é o tetraóxido de nitrogênio, é praticamente a concentração do reagente quando o equilíbrio químico for alcançado. Então você pode fazer aqui 4x ao quadrado, né? Aqui eu faço a simplificação, né? Então eu vou assumir que a concentração inicial vai ser praticamente a concentração no equilíbrio. Então eu tenho 4x ao quadrado, que é igual a 0,059.
Então, eu vou dizer que x é igual a 0,059 dividido por 4, raiz quadrada. Isso daqui vai dar 0,038. Então, você imagina que no equilíbrio químico, a concentração de tetraóxido de nitrogênio vai ser igual a 1 menos 0,038, enquanto que a concentração de dióxido de nitrogênio vai ser 2x, ou seja, 2 vezes 0,038, que vai dar 0,76. E aqui eu vou ter 0,9 0,096. Certo? Então, se preparem. Quando você vê exercício desse jeito na prova, quando você vê exercício desse jeito na P3, você imagina que você não precisa resolver a equação utilizando fórmula de Bhaskara. Você pode fazer uma simplificação e resolver dessa forma simplificada. Ah, professor, mas por que isso daqui, você imagina que isso daqui é extremamente importante. Por quê? Porque lá na frente, porque quando a gente for falar de ácidos e bases, eu vou pedir para você calcular para mim o pH da solução de ácidos e de bases fracas. Você imagine que os problemas quando você determina a concentração de um ácido fraco ou de uma base fraca, você segue exatamente esse mesmo raciocínio, tá? Você segue exatamente esse mesmo raciocínio. Tá? Você segue exatamente esse mesmo raciocínio. Como que isso funciona? Pessoal, na prova, na terceira prova, você não é prova de múltipla escolha, né? Então você não vai ter que calcular nada. Quando a prova era dissertativa, às vezes tinha aluno que ficava desesperado e achava que eu ia pedir dedução de fórmula na prova. Não, a fórmula você usa. É claro, eu sou o professor, eu tenho que mostrar para você da onde que vem a dedução da onde vem a dedução das fórmulas, né? Então, por exemplo, quando eu peço para você calcular o pH de uma solução de ácido acético. Então, por exemplo, você tem aqui uma solução de ácido acético. Você sabe que o ácido acético é um ácido fraco, ele vai se dissociar parcialmente para dar H+, mais acetato. Então, você imagina que quando eu falo para você qual que é o pH de uma solução de ácido acético, eu estou falando para vocês que a concentração, então eu vou fazer aqui uma tabelinha IVQ, ó, IVQ, então eu passo aqui um risquinho. Então eu estou falando para você que a concentração inicial estou falando para você que a concentração inicial do ácido acético é 0,1 mol por litro. E eu estou falando que a constante de equilíbrio dessa reação é 10 elevado a menos 5. E estou te perguntando qual que vai ser a concentração de H+, numa solução de ácido fraco. Você imagina que o problema é exatamente o mesmo que eu acabei de resolver. Você imagina que no início você tem o ácido acético, nada de H+, e nada de acetato. Você imagina que quando o ácido acético se dissociar,
ele vai dar x-mol de acetato, né? Ele vai dar x-mol de acetato, vai dar x-mol de H+, e tudo que... Então, você imagina que se eu formar x-mol de acetato, isso daqui vai ser subtraído da concentração inicial do meu ácido, né? Então, você imagina que no equilíbrio, a concentração do meu ácido, vou até colocar aqui como um F, entendeu? Imagina que essa daqui é a concentração inicial do meu ácido, não importa a concentração que seja, tá? Nesse exercício vai ser 0,1 mol por litro. Então, você imagina que toda vez que eu perguntar para você qual que é o pH de uma solução de ácido fraco, você vai escrever, você vai usar a tabelinha IVQ e vai escrever F menos X, X e X. Quando você for substituir esses valores, né, na constante de equilíbrio, né, você vai escrever o quê? Você vai escrever produtos sobre reagentes. Então, tá aqui, ó. Escrevi a constante de equilíbrio e agora eu vou substituir. Eu vou substituir os valores que eu obtive na tabelinha IVQ na equação do equilíbrio químico. Então, aqui eu vou ter x² dividido por F menos X, que é igual a Ka. Se eu não fizer essa aproximação aqui, ó, que F menos X é praticamente igual a F, eu vou ter que usar uma equação de segundo grau para resolver essa equação, né? É o que eu falei, no passado, quando eu dei os cursos de geral, de analítica, a gente resolvia muita equação de segundo grau, né, para mostrar que fazendo a aproximação dá exatamente o mesmo resultado. Só que a gente perde um tempão fazendo equação de segundo grau. Eu não sou professor de cálculo, sou professor de química, né? Então passo mais tempo ensinando uma matéria que não é minha do que é minha. Então a gente vai fazer a simplificação. Se você tem alguma dúvida do resultado, tu resolve por equação de segundo grau e veja que dá exatamente o mesmo resultado. Então, para eu não ter que resolver a equação de segundo grau, eu vou fazer uma aproximação que F menos X é praticamente igual a F. Certo? Então, agora eu tenho x² dividido por F, que é igual a K. Então, eu posso dizer que x é igual a Ka dividido por F. Eu posso dizer que a concentração de H+ numa solução de ácido fraco é igual a X, lembra que X é a concentração de H+, né? Então, você imagina que H+ é igual a X. Eu posso dizer que a concentração de H+ na solução de um ácido fraco é igual a raiz quadrada de Ka vezes F. Então, por exemplo, eu falei para vocês que a constante de dissociação ácida do ácido acético é 10 elevado a menos 5. E eu falei que a concentração da solução de ácido acético é 0,1 mol por litro. Eu quero saber qual que é a concentração de H+ nessa solução de ácido acético. É simples, né? X é igual à concentração de H+, onde X é igual à raiz quadrada de K vezes F, onde Ka é a constante de dissociação ácida e F é a concentração do ácido. Então, você tem 10 elevado a menos 5, você tem 10 elevado a menos 5 vezes 0,1. Então, x é igual à raiz quadrada de 10 elevado a menos 6. Né? Ou seja, a concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos 3. Então, você pode utilizar essa simplificação aqui para calcular a concentração de H+ no máximo.
né? É a mesma coisa que o exercício que eu resolvi do tetraóxido de nitrogênio sendo convertido no dióxido de nitrogênio. É o mesmo exercício, né? Você faz, a constante de equilíbrio é pequena, você faz uma simplificação e um problema que você resolveria por uma equação de segundo grau, você resolve de maneira bem linear. Na aula que vem eu vou mostrar para vocês a fórmula, tá? Você imagina que se eu pergunto depois o pH dessa solução para vocês, é só você lembrar que pH é igual a menos log na base 10 da concentração de H+. Então, se eu pergunto qual que é o pH de uma solução de ácido acético de concentração 0,1 mol por litro, sendo que o Ka é 10 elevado a menos 5, é só você falar, então, que pH é igual a 3, né? Menos log na base 10 de 10 elevado a menos 3 é 3. Né? Então, você imagina que esse mesmo equilíbrio que eu acabei de ensinar para vocês, a gente vai usar na aula que vem para calcular o pH de ácidos fracos e bases fracas. Então, damos continuidade à nossa aula. Então, eu vou voltar ao compartilhamento de tela. Bem, a gente não vai ficar se prendendo muito nas resoluções dos exercícios de IVQ. Aqui a gente tem um outro exercício. Usando a tabela IVQ é mais fácil ainda. Considere a formação de clorometano. A constante de equilíbrio é 4,5 vezes 10 a terceira. E uma concentração inicial de reagente de 0,01 mol por litro, né? Então, você imagina que você tem 10 a menos 3 mol por litro de reagentes e nenhum produto. Calcule as concentrações uma vez atingindo o equilíbrio químico. Então, a gente tem esse exercício aqui para ser feito. Você imagina que agora, nesse caso, você tem uma reação que tem uma constante de equilíbrio maior. Então, dessa vez, não dá para eu desprezar o valor de x. Mas dá para eu resolver de uma maneira bem simples, né, usando um artifício matemático. Né? Bem, então você tem essa reação aqui, ó. Então você tem essa reação aí para ser resolvida. Então você tem essa equação para ser resolvida. Então você tem o metano. Você tem o metano, que reage com o cloro. Então você tem o metano, que reage com o cloro, para dar clorometano e ácido clorídrico. Tá? Você pode usar para resolver isso daqui uma tabelinha IVQ. Então você coloca aí. Então você coloca IVQ.
Então, ele está falando que a concentração inicial dos reagentes é 10 a menos 3 e a dos produtos é 0. Se você for pensar nas variações, né, você imagina que se eu formar 1 mol de clorometano, eu vou formar 1 mol de ácido clorídrico. Se eu formar 1 mol de clorometano, eu vou subtrair 1 mol da concentração inicial de cloro e 1 mol da concentração inicial de metano, né? Opa, eu coloquei na linha errada, né? Então, você imagina que quando o equilíbrio químico for estabelecido, eu vou ter 10 a menos 3 menos x, 10 a menos 3 menos x, x e x. Então, basta eu substituir na equação do equilíbrio químico. Qual que é a equação do equilíbrio químico que eu vou ter? Eu vou ter produtos sobre reagentes. Isso daqui é igual à constante de equilíbrio, que ele está falando que é 4 vezes 5 vezes 10 a terceira. Então, quando eu substituir os valores do equilíbrio aqui, eu vou ter x ao quadrado dividido por 10 a menos 3 menos x. Isso daqui vai ser igual a 4,5 vezes 10 a menos 3. Tá? Nesse caso, como a constante de equilíbrio é muito alta, eu não posso desprezar o x. Mas, que eu falei, eu posso fazer, desculpa, é 10 a terceira, não 10 a menos 3, né? Perdão. Mas nesse caso aqui eu posso fazer uma pequena artimanha, eu posso tirar a raiz quadrada dos dois lados. Então, eu vou ficar com x dividido por 10 a menos 3 menos x, que é igual a raiz quadrada de 4,5 vezes 10 a terceira. Pessoal, quanto que é a raiz quadrada de 4? Quanto que é 4? Tira a raiz quadrada de 4,5 vezes 10 a terceira. Quanto que vai dar? Deu 67,08. Então, você tem 67,08 que multiplica 10 a menos 3 menos x. Isso daqui é igual a x. Tá? Então, você imagina que você fazendo a multiplicação, você vai ter x, que é igual a 67,08 vezes 10 a menos 3, e menos x, 67,08. Isso daqui está como menos, passa para cá como mais. Então, você vai ter 68,08x, que é igual a 67,08 vezes 10 a menos 3. Tá? Então, você imagina que o valor de x vai ser 67,08 vezes 10 a menos 3, dividido por 68,08. Então, quanto que é o valor de x? 67, perdão, né? É 68, né? 67 mais 1, 68. Quanto que vai dar?
Aqui, perdão, eu me perdi aqui, né? 68,08 dividido por 67,08. Isso daqui vai dar quanto? 68,08 vezes 10 a menos 3, dividido por 67,08. Quanto que vai? 1,014 vezes 10 a menos 5. Então, você tem aqui o x. Então, você imagina que o x vai ser igual à concentração, o x vai ser igual à concentração do clorometano e vai ser igual à concentração do ácido clorídrico. Você imagina, então, que a concentração do metano e a concentração do gás cloro, né, vão ser 10 a menos 3 vezes 1,14 vezes 10 a menos 5. Essas daí que serão as concentrações. Tá? Essas daí que serão as concentrações. Pessoal, acho que quanto que é 68 dividido por 67? Eu acho que a gente errou por um valor a potência, ou não? Errou por um valor a potência? Não, já sei. A gente tem... É o do menos 5 lá, mas é menos 3, desculpa. Não, desculpa, faz 67 dividido por 68. 67 dividido por 68. 0,98. Tá. Então agora sim. Então agora tá certo. Agora sim tá certo. E como você pode ver, a constante de equilíbrio é muito alta, então praticamente todo o reagente foi convertido em produto. Tá? Se você for ver, é que eu coloquei com duas casas depois da vírgula. Se você for ver, ó, você tem aqui, você vai ter no final 67 dividido por 68, né? Vezes 10 a menos 3, né? Então vai dar praticamente 1, vai ser 0,9 alguma coisa. Né? Então agora tá certinho. A gente tinha se perdido na hora de fazer esse cálculo aqui. Tá? Mas agora você vê como é que pode ser resolvido esse exercício. Um exercício bem simples. Então a gente continua. A gente tem aqui um outro exercício que é igualzinho a esse, né? Você tem um mol de hidrogênio, um mol de iodo, são colocados num vaso de 1 litro. Quais são as concentrações de hidrogênio e iodo no equilíbrio químico, quando o equilíbrio químico for alcançado? Então você imagina que você vai resolver do mesmo jeito que você resolveu esse daí.
né? Você imagina que quando o professor passa esse tipo de exercício, as concentrações de hidrogênio e de iodo são as mesmas. Por quê? Porque aí você pode fazer, aquela artimanha que eu mostrei no quadro nesse último exercício, e você não precisa resolver a equação de segundo grau, tá? Aqui a gente tem mais alguns exercícios. Aqui é uma revisãozinha. Ó, você tem os reagentes e os produtos, tá vendo? Quando você tem o coeficiente menor do que a constante de equilíbrio, você imagina que os reagentes se deslocam para os produtos. Quando você tem o coeficiente reacional igual à constante de equilíbrio, você imagina que o equilíbrio não se desloca nem dos reagentes dos produtos, nem dos produtos para os reagentes. E quando o coeficiente reacional é maior que a constante de equilíbrio, você imagina que os produtos se deslocam para os reagentes. Então, por exemplo, naquela reação do iodo reagindo com hidrogênio para dar o ácido iodídrico, você imagina que o coeficiente reacional é igual a 36, né? O coeficiente reacional de 36 é menor que a constante de equilíbrio. Então, isso daí indica que os reagentes ainda vão se deslocar para os produtos. Agora, calcule as concentrações. Basicamente, tem uma série de exercícios aí, utilizando essa reação do hidrogênio mais o iodo para dar ácido iodídrico, né? Só que esse último exercício, né, você está trabalhando com concentrações iniciais, né, de ácido. Você imagina que é uma mistura que você tem reagentes e produtos. Bem, última passada da matéria, né? Você imagina que aqui tem dois jeitos de representar uma equação química, né? Às vezes o aluno me pergunta isso. Então aqui você tem a reação escrita errada e a reação escrita certa. O que isso quer dizer? Lembra que eu falei para vocês que essas reações que têm coeficientes quebrados é errado você representar uma equação química assim. Então aqui a gente tem uma reação química balanceada, onde o enxofre reage com o oxigênio para dar o trióxido de enxofre. Pessoal, não é correto você representar, não é correto você utilizar esses coeficientes quebrados, né? Então, o certo seria você escrever 2 enxofres reagem com 3 oxigênios para dar 2 trióxidos de enxofre. Então, você imagina que a maneira com que você expressa os coeficientes, né, vai influenciar no valor que você na constante de equilíbrio, né? E aqui a gente tem uma relação para você converter, né, as constantes de equilíbrio. Mas enfim, sempre escrevam as constantes de equilíbrio utilizando coeficientes inteiros, não coeficientes quebrados, como é mostrado nesse exemplo. Deixa eu ver que horas são. São 21h46. No início de uma reação, a 0,242 mol de nitrogênio e 3,21 vezes 10 a menos 3 mol de hidrogênio e 6,42 mol de amônia em um recipiente de 3,5 litros a uma temperatura de 375 graus Celsius. Se a constante de equilíbrio da reação é 1,2 a essa temperatura, diga se o sistema está em equilíbrio e, se não estiver,
preveja em que sentido vai evoluir a reação. Tá? Então, é basicamente o tipo do exercício em que você vai ter que calcular o coeficiente reacional. Aqui é um exemplo de exercício que eu sempre pergunto em prova. Então, ele está falando o número de mols que a gente tem de nitrogênio, tá? O número de mols de hidrogênio e o número de mols de amônia. Ele também falou que o volume do recipiente é de 3,5 litros. Então, lembra que no equilíbrio químico, você sempre usa número de mols, você sempre usa número de mol, você sempre usa a concentração no número de mols. Então, você vai ter que transformar todos os números de mols em concentração. Né? Eu não vou fazer no quadro que vai demorar um certo tempo, e eu quero passar isso daqui para vocês hoje ainda. Então, ó, primeiramente, você transforma o número de mols em concentração. Né? Como que você faz isso? Concentração é o número de mols dividido pelo volume. Depois que você tiver as concentrações de reagentes e produtos, você escreve o coeficiente correlacional, que é o mesmo que escrever a constante de equilíbrio. Então, não se esqueça que na reação, não se esqueça que na reação química balanceada, 1 mol de nitrogênio reage com 3 de hidrogênio para dar 2 mols de amônia. Então, não esqueça do coeficiente 2 na amônia e do coeficiente 3 no hidrogênio. Então, você substitui os valores na reação, faz a continha e acha um valor de 0,611. Ou seja, você imagina que essa mistura não está em equilíbrio químico e os reagentes ainda vão se converter em produto. Tá? Aqui a gente tem um outro exemplo, que é a conversão do cis-estibeno em trans-estibeno. A gente não vai ver nomenclatura de substâncias orgânicas nesse curso, mas você deve lembrar, né, que aqui você tem você tem 4 ligantes, né, num alceno. Você imagina que quando os maiores ligantes estão do mesmo lado, você fala que é cis, e quando os maiores ligantes estão em lados opostos, você fala que é trans, né? Então, aqui você tem a conversão do cis-estibeno no trans-estibeno. A reação de equilíbrio entre o cis-estibeno e o trans-estibeno. Note que ambas as moléculas têm a mesma fórmula molecular e também o mesmo tipo de ligação. Porém, no cis-estibeno, os anéis de benzeno estão no mesmo lado da ligação. E os átomos de hidrogênio estão do outro lado, enquanto no trans-estibeno, os anéis de benzeno estão em lados opostos relativamente à ligação C-C. Esses compostos têm ponto de fusão e momento de dipolo diferente. Né? Então, você imagina que os isômeros cis e trans têm propriedades físicas e químicas diferentes. Né? O enunciado do exercício fala: se conhecemos a constante de equilíbrio de determinada reação, podemos calcular as concentrações da mistura no equilíbrio com base no conhecimento das concentrações iniciais. Dependendo da informação dada, o cálculo pode ser simples ou complexo. Nas situações mais comuns, são fornecidas somente as concentrações iniciais dos reagentes. Vamos considerar o sistema que envolve o par de isômeros geométricos, né? Em solvente orgânico, em que a constante de equilíbrio é 24, onde o cis-estibeno se converte no trans-estibeno. Suponha que inicialmente somente esteja presente o cis-estibeno e uma concentração de 0,85 mol por litro. Como podemos calcular a concentração de cis e trans-estibeno no equilíbrio? Na estequiometria da reação, vemos que para cada mol de cis-estibeno convertido, se forma um mol de trans-estibeno. Seja X a concentração de trans-estibeno no equilíbrio em mol por litro. Então, a concentração de cis-estibeno no equilíbrio deve ser 0,85 menos X mol por litro.
É útil estimar a variação na concentração como se segue, né? Então, aqui é mais um exemplo de como você resolve um problema com a tabelinha IVQ, né? Então, você imagina que a concentração inicial do cis-estibeno é 0,85, a do trans-estibeno é 0. Se você formar x mols de trans-estibeno, você vai subtrair esse valor do número de mols de cis-estibeno, né? Então, você imagina que no equilíbrio, a concentração do trans-estibeno vai ser x e a concentração do cis-estibeno vai ser 0,85 menos x. Você substitui esses valores na constante do equilíbrio e cai nessa equaçãozinha que está sendo mostrada abaixo. 24 é igual a x menos 0,85 dividido por x. Você resolve para x e vê que o valor de x é 0,816. E aí você substitui o valor de x e encontra o valor a concentração do cis-estibeno e do trans-estibeno. A concentração do trans-estibeno é x, então vai ser 0,816. A concentração do cis-estibeno é 0,85 menos x, né? Então, isso daqui vai dar 0,034. Então, você imagina que no equilíbrio químico vai ter praticamente só trans-estibeno e praticamente nada de cis-estibeno. Aqui também é outro exemplo que mostra que quando a constante de equilíbrio é maior do que 1, os produtos vão ser praticamente convertidos em... Desculpa, a constante de equilíbrio é maior do que 1, os reagentes são praticamente totalmente convertidos em produtos, tá? Então, esse daqui foi mais um exercíciozinho que está já resolvido no PowerPoint para vocês. E vão ser coisas assim que você vai esperar observar na prova. Então, na aula que vem, eu só falo para vocês como o calor afeta, como a temperatura afeta a constante de equilíbrio. E a gente vai discutir a química ácido-base, tá bom? Então é isso, pessoal. Agradeço muito a presença de vocês, a atenção de vocês. Uma ótima noite para vocês e nos vemos na próxima quinta-feira. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Até semana que vem. Até. Boa noite, professor. Até semana que vem. Ô, professor, Sim. o pessoal está com uma dúvida sobre o material para ir no laboratório mês que vem. Eu já mandei a... Ah, tá. Mês que vem vocês precisam Precisa de jaleco. jaleco, é isso mesmo? Isso. Precisa ter jaleco, mas vocês vão usar o jaleco nas outras aulas de laboratório. Então não esqueçam de vir de jaleco na próxima aula, tá? Quer dizer, na próxima aula não, né? No mês que vem, durante as aulas de laboratório. Vai precisar do jaleco. Tá bom, professor. Boa noite e até semana que vem. Obrigado. Até mais.